Gustavo quase desistiu de ir ao reencontro. O convite havia chegado semanas antes, através de uma mensagem simples nas redes sociais. 10 anos desde o fim da escola. Uma noite em um salão sofisticado, música ao vivo, jantar e reencontros que prometiam nostalgia. Ele ignorou a mensagem durante dias. Parte dele acreditava que revisitar o passado era inútil. Outra parte sabia exatamente por que sentia desconforto só de imaginar aquele lugar novamente. A escola nunca foi gentil com Gustavo. Durante a adolescência, ele ocupava o espaço invisível reservado para os garotos tímidos demais, pobres demais e inseguros demais para sobreviver socialmente em ambientes onde aparência e popularidade decidiam praticamente tudo. Era magro, usava roupas simples e passava despercebido na maior parte do tempo, exceto quando se tornava alvo das piadas. Alguns colegas transformavam pequenas humilhações em diversão diária. Comentários sobre sua aparência, sobre a falta de dinheiro da família e até sobre o jeito quieto como evitava chamar atenção. Gustavo suportava tudo em silêncio, não porque não machucasse, mas porque aprendeu cedo que reagir normalmente piorava ainda mais as coisas. Entre todos daquela turma, poucas pessoas realmente demonstravam empatia genuína por ele. A maioria apenas observava. Alguns riam junto para evitar se tornar os próximos alvos. E o tempo passou assim. Quando a escola terminou, Gustavo desapareceu completamente da vida de quase todos ali. Mudou de cidade, trabalhou em empregos cansativos e passou anos reconstruindo silenciosamente a própria vida. Enquanto muitos antigos colegas exibiam felicidade instantânea nas redes sociais, Gustavo enfrentava uma realidade muito menos glamurosa. Teve crises de ansiedade, dormiu em apartamentos minúsculos, trabalhou até exaustão, mas também cresceu. Os anos difíceis o transformaram de maneiras que ninguém daquela antiga escola conseguiria imaginar. Gustavo estudou, construiu carreira no mercado financeiro e aprendeu algo importante durante o caminho. Pessoas humilhadas por muito tempo frequentemente desenvolvem uma força silenciosa, difícil de perceber no início. Agora, 10 anos depois, ele observava o convite do reencontro mais uma vez na tela do celular. E decidiu ir. Na noite da festa, chegou ao salão alguns minutos atrasado. O ambiente sofisticado estava iluminado por lustres enormes, música baixa e conversas misturadas ao som de taças de vidro se encontrando. Por alguns segundos, Gustavo sentiu o velho desconforto da adolescência voltar. Até perceber algo curioso. As pessoas demoravam para reconhecê-lo. O garoto tímido e inseguro havia desaparecido completamente. Gustavo agora carregava postura firme, aparência elegante e uma segurança silenciosa, construída ao longo de anos difíceis demais para serem explicados facilmente. Os olhares começaram imediatamente. Antigos colegas cochichavam tentando confirmar se aquele homem era realmente o mesmo garoto que costumavam ignorar nos corredores da escola. E aquilo despertou uma sensação estranha nele. Não exatamente vingança, mas reconhecimento. Pela primeira vez na vida, Gustavo entrou em um ambiente sem se sentir invisível. As conversas começaram aos poucos. Alguns colegas aproximavam-se com simpatia exagerada demais para parecer sincera. Outros demonstravam curiosidade genuína sobre sua vida atual. E existiam aqueles que claramente se sentiam desconfortáveis, principalmente os antigos responsáveis pelas humilhações. Renato era um deles. Durante a escola, liderava grande parte das piadas cruéis direcionadas a Gustavo. Rico, popular e arrogante, parecia exatamente o tipo de homem destinado ao sucesso fácil. Mas o tempo havia sido menos generoso com ele. Gustavo percebeu imediatamente o desgaste escondido atrás do sorriso artificial de Renato. O excesso de bebida, o nervosismo constante e a necessidade exagerada de provar felicidade
diziam muito mais do que qualquer conversa superficial daquela noite. Ainda assim, Renato tentou agir como se nada tivesse acontecido entre eles no passado. E Gustavo permitiu. Porque crescer também significava não precisar reviver cada ferida antiga para sentir valor próprio. Mas a noite estava longe de terminar daquela forma tranquila. Conforme as horas avançavam e o álcool dissolvia filtros sociais, antigas histórias começaram a surgir entre as mesas. Lembranças da escola, relacionamentos escondidos, traições e situações que muitos acreditavam enterradas pelo tempo. Foi então que tudo começou a mudar. Uma antiga colega chamada Camila revelou algo inesperado durante uma conversa aparentemente inocente. Comentou que sempre achou cruel a maneira como Gustavo era tratado na escola, principalmente porque parte das humilhações vinha baseada em mentiras criadas por algumas pessoas da turma. O silêncio ao redor da mesa foi imediato. Camila, já emocionalmente alterada pela bebida, continuou falando mais do que deveria. Contou que Renato costumava espalhar boatos sobre Gustavo justamente porque tinha medo de competir academicamente com ele. Gustavo sempre foi um dos alunos mais inteligentes da turma, mesmo sendo tímido e inseguro socialmente. Mas havia mais. Camila revelou também que uma garota chamada Helena, considerada inalcançável na época da escola, gostava secretamente de Gustavo durante anos. E Renato sabia disso. Foi exatamente por ciúme que grande parte das humilhações começaram. O impacto daquela revelação atravessou a mesa inteira, principalmente Gustavo. Durante anos, carregou a sensação de inadequação, como se realmente existisse algo errado nele. Nunca imaginou que parte da crueldade sofrida tivesse nascido simplesmente da insegurança de outras pessoas. Renato tentou interromper a situação rapidamente, mas era tarde demais. O ambiente começou a mudar completamente. Pessoas trocavam olhares desconfortáveis, enquanto antigos episódios da escola ganhavam nova interpretação diante de todos. E Gustavo sentiu algo inesperado dentro de si. Não raiva, libertação. Porque pela primeira vez enxergava o passado sem carregar automaticamente a culpa emocional que sustentou durante tantos anos. Helena apareceu pouco depois daquela conversa, mais madura, elegante e silenciosa do que ele lembrava. Quando os dois finalmente conversaram longe da confusão crescente da festa, Gustavo percebeu imediatamente que existia sinceridade no olhar dela. Talvez Camila estivesse dizendo a verdade. Talvez ele realmente nunca tenha sido tão invisível quanto acreditava. A madrugada avançava enquanto antigos segredos continuavam surgindo entre bebidas, música e memórias mal resolvidas. Mas Gustavo já não se sentia o mesmo homem que entrou naquele salão horas antes. Porque às vezes o maior reencontro não acontece com pessoas do passado. Acontece com partes de nós mesmos que passaram anos acreditando nas versões cruéis que os outros criaram sobre quem éramos.